Quando um templo antigo foi descoberto numa região isolada da Turquia, o nosso entendimento sobre antigas sociedades mudou completamente. O mesmo aconteceu no momento em que ossos antigos foram encontrados na Indonésia, sendo descoberta uma nova raça de seres humanoides. Agora, de todas as descobertas dessa lista que eu vou te mostrar, nenhuma foi alvo de maior mistério do que uma tabuleta de argila que parece que revela a imagem de seres extraterrestres que, segundo as lendas, são os responsáveis pela criação do próprio ser humano. Então, ficou curioso para saber que descobertas são essas? Não te esquece, inscreva-se aqui no canal, clica no sininho de notificações, já vai deixando aqui o teu like e nos siga também no canal oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Ao olhar para as pesquisas arqueológicas, chegamos à conclusão que, de fato, algumas descobertas científicas são mais estranhas do que a própria ficção. Esse é o caso, por exemplo, da descoberta de hobbits, que aconteceu em 2003 na remota ilha de Flores, que fica na Indonésia. Calma, não! Os cientistas não encontraram nesta descoberta hobbits correndo por aquela ilha. Na verdade, o que os arqueólogos encontraram foram os ossos de um antigo e pequeno hominídeo que pertence à espécie de Homo floresiensis que desapareceram cerca de 50 mil anos atrás. Esse ser que era composto por esses ossos, um hominídeo bem pequeno, recebeu então esse apelido de hobbit. O primeiro esqueleto de Homo floresiensis já descoberto pertenceu a uma fêmea adulta de 1,06 m de altura e 30 anos de idade. No início, os pesquisadores chegaram a pensar que os ossos pequenos poderiam ter pertencido a um humano com microcefalia, que é uma condição caracterizada por uma pequena cabeça e baixa estatura. Mas descobertas posteriores de esqueletos de tamanho semelhante a esse sugeriram que o hobbit não era apenas um pequeno ser humano, e sim uma espécie própria. No entanto, o lugar exato do Homo floresiensis na árvore genealógica dos hominins, que são os ancestrais dos humanos, ainda continua sendo um verdadeiro mistério. Tábua de Tulhu. Há algum tempo já surgiu nas redes sociais a imagem dessa espécie de tábua antiga. E junto com ela, é claro, a imagem que revela e criou muita especulação em todas as redes sociais. O que seria isso? Existem duas histórias que tentam explicar do que esse estranho objeto se trata. A primeira fala que essa tabuleta foi descoberta nas frias e isoladas montanhas da Rússia, juntamente com caveiras muito estranhas. Porém, nunca foram reveladas informações adicionais, o que faz essa tese perder força. Já do outro lado desta história, as teorias dizem que este estranho artefato apareceu na costa dos Estados Unidos e que se trata de uma tábua de argila moldada há algum tempo atrás. E essa tábua faria referência a um antigo escritor chamado Howard Phillips Lovecraft. E se você não conhece, saiba que ele mudou tudo o que era conhecido sobre o gênero de terror na sua época. Ele fazia isso por explorar bastante a fantasia e a ficção científica em sua época. Foi a partir daí que Lovecraft criou um ser chamado Tulhu, que é o ser que aparece nesta tábua misteriosa. Ele até mesmo lançou um livro sobre essa criatura, um livro que ficou conhecido como Os Contos de Lovecraft. Nos contos de Lovecraft, os grandes antigos chegaram aqui em tempos remotos, tão distantes que o nosso planeta não era nada além de uma formação rochosa e extremamente quente. Nosso planeta, então, teria sido habitado há bilhões de anos por essas criaturas que eram também intituladas como anciãos ou seres ancestrais. Nessa época, nosso mundo nem mesmo era capaz de sustentar a vida por si mesmo. Portanto, segundo as histórias, teriam sido eles que teriam criado a vida aqui na Terra. O próprio homem seria uma criação deles, gerada unicamente por escárnio e servitude. Eles não tinham qualquer expectativa para a nossa espécie. Nos contos de Lovecraft, não conseguimos ter a certeza se os grandes antigos são também os responsáveis pela criação de todo o universo e o que nele existe. Esses seres teriam Tulhu como um de seus líderes.
Seria ele o alto sacerdote, responsável pelo ressurgimento de todos os outros quando as estrelas e planetas estivessem alinhados devidamente. Quando Tulhu chegou à Terra milhões de anos antes do aparecimento do homem, a povoou com a sua raça, seres humanoides anfíbios, e construiu uma gigantesca cidade aqui na Terra, onde é hoje o Oceano Pacífico. Daí, comandou seu império até o dia em que as estrelas atingiram um alinhamento que os obriga a entrar em letargia. De acordo com as lendas, Tulhu dorme na sua cidade submersa, aguardando o dia em que a posição das estrelas lhe permita voltar à vida e, de novo, reinar sobre o nosso planeta. Parece que Tulhu também seria capaz de se comunicar por sonhos enquanto dorme, influenciando alguns seres humanos mais sensíveis durante o seu sono. Diversos cultos hoje em dia tentam apressar o seu regresso, mas ele próprio não parece ter muita pressa, não. Especula-se até que essa história está escrita na tábua de argila que vimos no início e que gerou todas essas especulações místicas. Khat-Shebib. Você pode pensar que um muro de pedra com 150 quilômetros de extensão só existiria com um propósito muito óbvio, não é? Apesar de ser estranho, não é o caso de um enorme muro que ficou conhecido como Khat-Shebib. Este muro misterioso, na Jordânia, foi relatado pela primeira vez em 1948 pelo diplomata britânico Alec Kirkbride, e os arqueólogos não fazem a mínima ideia do porquê, quando ou quem o construiu até hoje, mesmo depois de mais de 70 anos de pesquisa. Numa viagem de avião, quando sobrevoou pela primeira vez essa região, Alec Bright viu uma muralha de pedra sem uma função óbvia que estava atravessando todo o país. Agora, um projeto de arqueologia aérea da Jordânia examina fotografias aéreas de vestígios da muralha que vai do norte-nordeste do país ao sul-sudoeste por uma distância de 106 quilômetros. O novo mapa, feito pela equipe que estuda Khat-Shebib, revela que, com alguns adicionais, o muro possui mais ou menos 150 quilômetros de extensão, como a gente comentou antes. Se somarmos as esporas e a extensão da parede paralela, o comprimento total pode ser de cerca de 150 quilômetros, escreveu David Kennedy, professor da Universidade da Austrália Ocidental, e Rebecca Banks, pesquisadora da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Eles revelaram seus estudos num artigo publicado recentemente numa revista alemã de pesquisas arqueológicas. Algo muito interessante é que, em alguns setores, o muro está dividido em duas estruturas paralelas. Hoje, o muro de Khat-Shebib está em ruínas. No entanto, mesmo em seu estado original, ele pode não ter tido muito mais do que 1 metro de altura e 50 centímetros de espessura, segundo dizem os pesquisadores. Ao longo do Khat-Shebib, os arqueólogos também descobriram os restos de cerca de 100 torres, medindo de 2 a 4 metros de diâmetro cada uma delas. Algumas possivelmente foram construídas após a edificação do muro e teriam vários usos, sendo um deles como local de refúgio para caçadores dessa região. A única pista conhecida sobre a data de construção do muro vem da cerâmica encontrada nas torres e em outros locais ao longo dessa parede. A sua construção teria acontecido entre as dinastias de Nabatean e Umayyad, segundo estima a equipe que estuda essa estrutura. Assim, imagina-se que a sua construção teria começado em 312 a.C. Como o muro é baixo e tem pequena espessura, sua finalidade pode ter sido apenas a demarcação de terras agrícolas também. Porém, até agora, tudo não passa de mistério, especulação e teorias. Superhand. E para aumentar ainda mais a carga de pedras misteriosas, conheça o Superhand, um enorme monumento de pedra localizado a apenas 3,2 km de Stonehenge, no Reino Unido. Já falamos dele algumas poucas vezes por aqui no Mundo Desconhecido, mas nunca é demais citar essa estrutura misteriosa. Esse enorme monumento, composto por uma coleção de monólitos de pedra, foi desenterrado em 2015. Os arqueólogos encontraram todos eles organizados embaixo do banco das paredes Drumington, um talude circular coberto de grama.
Este Superhand provavelmente era parte de um enorme monumento neolítico, de acordo com os pesquisadores. Mas você deve estar se perguntando por que se chama Superhand. Porque, de um modo impressionante, as rochas aqui são ainda maiores e mais pesadas que o Stonehenge mais famoso. Os arqueólogos continuam ainda sem certeza nenhuma do propósito original delas, mas eles acreditam que as pedras de 4,5 metros já ficaram de pé antes de serem empurradas, há cerca de 4.500 anos. O monumento gigante está no local de uma depressão natural perto do rio Avon. E é possível que as pedras tenham ajudado a formar uma espécie de arena em forma de C, onde as fontes de um vale levavam até o rio. Ou seja, as especulações sobre o que pode ter sido Superhenge são muitas e ainda não temos nenhuma resposta concreta dos pesquisadores. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Não esquece, te inscreve aqui no canal, clica no sininho de notificações, dê aqui o seu like e siga a gente também no Instagram, no canal oficial do Mundo Desconhecido. Até o próximo vídeo.